A gente vai continuar falando de sonho, o sonho de um teto. Está na Constituição. Todo brasileiro tem direito à moradia digna. Mas quem vive na periferia sabe como é difícil fazer valer esse direito, ter uma casa própria. A iniciativa de uma arquiteta de Belo Horizonte está conseguindo mudar isso. Nada poderia ser mais frágil para a Lu. Eu passei a minha infância segurando a casa, eu, minha mãe e meu irmão segurando a casa para a chuva não levar, para a enchente não levar. Nem tão provisório quanto foi para Celi. Eu morava de favor na casa da avó do meu filho, da avó paterna. Para Cristiane, era um abismo entre o desejo... Portão, flores, planta, meus filhos brincando e meus cachorros. E a realidade. Era um sonho e eu achava que eu nunca ia conseguir. As três sempre viveram em cômodos apertados nos superpopulosos bairros pobres de Belo Horizonte, onde Karina só via um deserto de projetos. O que explicaria isso? Não ter arquitetos e arquitetos presentes onde as pessoas mais estão construindo, que são nas periferias, né? Incomodada, a arquiteta do centro de BH foi bater na porta das três mulheres da periferia. Vai ter uma reunião aqui, você quer participar? Quero. Ela apresentou essa loucura, esse projeto doido, e eu falei, bora juntar as mulheres e fazer. O tal projeto doido de Karina ensina o que é metro linear. Você lembra de uma linha, né? A única medida que essa linha tem é o comprimento dela, né? Perímetro. A gente chama de perímetro quando é a soma de todos esses comprimentos. Metro quadrado. Duas medidas em metro que multiplica uma pela outra. E explica para que serve tudo isso? Quanto de cerâmica que eu tenho que comprar? Eu tenho que saber qual a metragem quadrada desse cômodo. Mulheres que nunca tinham chegado perto de uma prancheta começaram a desenhar a própria casa. A gente fez essa planta para ele entender como é a nossa casa. Certo. E esse outro projeto aqui é como a gente quer que a construção seja feita. É exatamente o que pretende o projeto Arquitetura na Periferia. É passar o conhecimento, não é oferecer um projeto de arquitetura. Então elas aprendem a medir, elas aprendem a desenhar, elas aprendem a projetar, fazem exercícios para descobrir o que cabe naquele espaço. Em outras palavras, a ideia de Karina faz o que o governo deveria fazer. A Lei Federal 11.888 foi sancionada em 2008 e não poderia ser mais clara. Artigo 2º. Famílias com renda mensal até 3 salários mínimos têm direito à assistência técnica gratuita para projeto de construção da moradia. Já fez 10 anos, né, que ela existe e até hoje poucas pessoas têm conhecimento, inclusive pessoas da área. Aqui em Belo Horizonte mesmo eu desconheço algum caso em que ela tenha sido utilizada. O projeto ainda financia a compra de material de construção. Elas é que decidem quanto que elas vão poder pagar por mês. A gente não tem juros, a gente não tem multa, não tem contrato, é tudo na base da confiança. A mulherada vai aprendendo umas com as outras e se divertindo com os erros. É um outro tipo de atmosfera, né? É bem descontraído mesmo, assim, é divertido. Cada uma com sua casa ideal. Uma casa grandona, toda aberta, arejada, quintal grande. Cada qual com sua meta sonhada. Eu vejo minha casa rebocada, amassada, pintada. E eu sei que eu vou conseguir. Ouvindo as histórias dessas mulheres, dá para perceber que elas se entrecruzam, elas se entrelaçam, uma se identifica com a outra. E, na verdade, o sonho de uma é o sonho de todas elas. E essa comunhão de vontades e aspirações fica muito clara quando elas se juntam num dia como hoje. Desta vez é a casa de Cristiane. Elas estão fazendo o quarto do filho dela. É uma mistura de mutirão com oficina. Isso, com oficina. Vai aprendendo, fazendo. Isso. O aprendizado tem seu preço. Ainda eu tô meio apanhando. Nada que abale a persistência de Cristiane. Ao mesmo tempo que eu falei que eu queria minha casa, eu bati o pé e falei que eu mesma ia construir, eu mesma ia fazer instalação, tudo. Até porque o primeiro sinal de desânimo, haverá sempre alguém ao lado. São mulheres acolhedoras. Chega, bate papo, que eu comer, elas comem, sabe? Então, assim, é uma abraçando a causa da outra.
O projeto, que sobrevive com doações voluntárias a partir de R$ 12 por mês, já formou 31 mulheres. Lu é uma delas. Eu chapava a massa e a massa não ficava. Eu fui aprender mesmo a fazer da maneira correta, a chapar a massa. E a massa parar na parede foi a partir do projeto. Eis a morada de alicerce firme que ela sempre quis construir. A laje aqui de casa ela foi batida basicamente por mim e pela minha tia, que também participou do projeto Arquitetura. A ideia de que é o homem quem decide como construir praticamente desapareceu na comunidade. Não existe trabalho de homem, trabalho de mulher, existe trabalho. E o trabalho das mulheres da periferia de Belo Horizonte é parte de uma nova percepção do que seja uma casa. Quando a pessoa participa daquilo, ela fica satisfeita, ela se sente realizada. A casa dela é como se fosse ela, é um pedaço dela. A casa tem que ser aconchegante, seja ela simples, seja ela uma mansão, mas ela tem que ser a parte de você, ela tem que ser a sua essência, e eu acho que a minha casa está ficando a minha. Erguer uma casa é como viver. Às vezes afrouxa, às vezes aperta. E essas mulheres de Minas sabem bem o que a vida requer. Uma dando a mão para a outra gera aquele ar de coragem, entendeu? Entre as mulheres, assim. Ela bater a mão no peito e falar, eu consigo, eu posso, por que não?